vamos estudar os motores de indução como se fossem motores de corrente contínua. Vamos modelá-los dessa forma. Bom, por enquanto, no sistema ABC, nós podemos dizer que a tensão no estator, ela se divide na queda de tensão no resistor, e uma queda de tensão no indutor, que é tudo isso aqui. Só que o indutor ele tem duas partes. Ele tem uma indutância própria e ele tem uma indutância mútua com o rotor. Estou no sistema ABC ainda. Eu tenho, inclusive, indutância mútua de fase A com fase B, de fase B com fase C. Eu tenho indutância de mútua com tudo. A tensão no rotor também é a soma da tensão na resistência do rotor com a tensão na indutância do rotor, que tem uma própria e tem uma mútua, né? A mútua é que tem o fluxo mútuo entre rotor e estator, né? Porque o fluxo, eu vou fazer alguns caminhos de fluxo aqui, ó. Um caminho de fluxo é esse aqui. Outro caminho de fluxo é esse daqui. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Bom, eu desenhei quando o fluxo é maior nessa fase e um pouquinho menor dessas outras aqui. Claro que o fluxo ele é senoidal e ele é girante, tanto que faz a máquina girar. E o que faz a máquina girar é a equação de torque dela, né? O torque eletromagnético gerado por uma máquina vai depender do número de polos, ou seja, o número está ligado com o número de bobinas também, com a corrente do estator, com a corrente do rotor e com a indutância do rotor. Basicamente, o torque depende da corrente do estator, da corrente do rotor e da indutância mútua. Aqui não é indutância do rotor, é indutância mútua entre estator e rotor. É a indutância mútua que expressa o quão bem acoplado estão o primário e o secundário, ou o rotor e o estator. Isso no sistema ABC. Em termos gerais é fácil de entender. Então, equação do estator, equação do rotor. A tensão no estator depende do R, do L do estator, mais do L mútuo, né? Então, esse aqui é um L próprio do estator, e esse aqui é um L mútuo, estator-rotor. Como ele é mútuo, a tensão nele vai depender da corrente no rotor. O contrário também é válido. A resistência do rotor é a indutância própria do rotor e a mesma indutância mútua aqui, mas a tensão nela vai depender da corrente no estator, justo porque é mútua. Vamos dar uma atençãozinha maior aqui para as indutâncias do estator. Bom, no estator, eu tenho, para fase A, duas indutâncias, a própria e a mútua. Soma as duas. Isso para fase A, para fase B e para fase C. Isso é de fase A para fase B, né? Olha, essa é a indutância própria da fase A. Indutância do estator. Indutância própria da fase B do estator e indutância própria da fase C do estator. Não estou vendo o rotor aqui. Esta daqui é uma indutância mútua entre a fase A e a fase B. E essa aqui entre a fase A e a fase C. Esse menos 1/2 que vai na frente da indutância mútua
é por conta desse ângulo de 120 graus entre as bobinas. Cosseno de 120 é menos meio. Tenho aqui bem salientado no desenho, né? LA do estator e LB do estator menos meio da indutância mútua. Vou olhar agora só para o rotor. Algo muito parecido acontece. Na fase A, B e C do rotor, algo muito parecido acontece. A indutância própria da fase A do rotor, ou seja, a indutância da fase A do rotor é a indutância própria dele, mais a mútua. Só que aqui apareceu um N ao quadrado multiplicando por quê? Por conta da relação de transformação entre primário e secundário. Só por conta disso. Então, essa aqui eu também poderia ter escrito, esse LLS eu poderia ter escrito assim. Escrito, né? Esse LLS eu poderia ter escrito assim, LLR vezes N ao quadrado. Só que LLR vezes N ao quadrado é o próprio. Essas indutâncias são iguais. Pelo menos nós assim vamos considerar essas indutâncias iguais. Então, a matriz de indutâncias do rotor é muito parecida com a do estator, só que a mútua eu estou multiplicando por N ao quadrado por conta da relação de transformação do número de espiras do primário e do secundário. Aqui fica mais fácil se você imaginar um rotor bobinado e não um rotor de gaiola. E agora nós temos a indutância mútua entre rotor e estator. Tá? A indutância mútua entre rotor e estator é uma complicação. Ó. Ela é um valor constante e ela vai depender para a fase A do cosseno, né? Para a fase B e para a fase C também, e para as mútuas também, vai depender do ângulo que está o rotor. E o rotor está variando o ângulo a todo momento. Seria bem mais fácil se estivesse parado. Mas o motor, o objetivo dele é girar. E o ângulo é o quê? Velocidade do rotor, a integral da velocidade do rotor vezes o tempo. Nós temos que dar um jeito de simplificar. Isso aqui está muito difícil. De forma um pouco mais simplificada, eu digo que o fluxo, e agora bem simplificada, o fluxo do estator é igual a indutância vezes a corrente do estator, mais o que o rotor atrapalha, que é a indutância mútua, isso aqui é indutância mútua entre rotor e estator, vezes a corrente do rotor. Da mesma forma, o fluxo do rotor é indutância vezes a corrente, fluxo sempre é indutância vezes a corrente, mais a indutância mútua, de novo a mútua aqui, como estou falando do rotor, a mútua vai puxar a corrente do estator. É isso que eu tenho que saber por enquanto. Essas 4 equações eu já vou explicar as da direita. Então, equação geral do fluxo, fluxo igual a LI, tensão não é RI no resistor. A lei de Ohm aqui não é lei de Ohm o nome, mas a lei, o análogo da lei de Ohm é fluxo igual a indutância vezes corrente. Indutância do estator vezes a corrente do estator. Indutância mútua vezes a corrente do outro lado. Aqui o fluxo do rotor, a indutância do rotor vezes corrente do rotor, vezes indutância mútua, mais indutância mútua vezes a corrente do outro lado. E as tensões? A tensão do estator é igual a queda RI no estator, mais a variação de fluxo da tensão no estator. Lembrem-se, variação de fluxo no tempo, né? Esse pontinho é derivada. Lembre-se que o fluxo ABCS, ele é composto pelo fluxo do estator
mais o atrapalho do fluxo da mútua, né? Referente à corrente do rotor. Então, quando eu digo ABCS aqui, é o fluxo líquido no estator. É aquele que o estator produz, mais ou menos, depende de como ele vier, o gerado pelo rotor. Da mesma maneira, a tensão do rotor é a queda de tensão na resistência, mais a variação de fluxo no tempo no rotor. E a variação de fluxo do rotor é devida à corrente do rotor, mas também devido à contribuição ou ao atrapalho do fluxo do estator. Assim ficou bem mais simples. Eu reuni tudo em 4 equações matriciais. Percebam que as letras são em negrito e não itálico. Então, tudo que é negrito e não itálico é matriz. Se eu não colocasse em matriz, olha o que vira aqui só o Φ, A, B, C, S e o Φ, lambda, A, B, C, R. Só esses 2 fluxos que eles estão aqui, ó, eles ficam toda essa matriz. Essa aqui, ó, é a matriz indutância do estator. Essa daqui é a matriz indutância do rotor. E esta daqui é a matriz mútua. E A e B e C, e A e B e C para estator, as 3 primeiras, e para rotor. Não é difícil de entender que é a mesma coisa que está aqui, né? Só que eu só escrevi as matrizes indutância, né? Com o tracinho no meio e tudo para ajudar. Agora vamos simplificar, né? Como eu disse, precisamos simplificar mais ainda. Que tal eu começar de novo do fluxo ABCS é igual a LI ABCS mais o mútuo, né? Aqui é o fluxo do estator, eu poderia chamar de fluxo próprio, né? Que o estator faz no estator, e aqui é o fluxo mútuo, ou seja, é o fluxo mútuo, é o fluxo que o rotor faz no estator. E o fluxo líquido do estator é a soma dos 2. E o que é esse KS mais fraquinho? Bom, a partir do momento que eu aplico a transformada de um lado, eu tenho que aplicar do outro. Se eu apliquei a transformada no ABC, ele vira QD0. Agora, esse KS vai multiplicar este aqui e aquele lá. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Aqui e aqui. Multiplica os 2. Aqui é KS na menos 1, tá? Agora, esse ABCS, esse IABCS, eu quero dar um golpe aqui, não é bem um golpe, eu vou fazer K na menos 1 vezes I, QD0, né? Que vai dar o ABCS. Vamos voltar de novo esse slide, porque esse aqui eu acho que ficou um pouco confuso, tá? Voltando, nós precisamos simplificar ainda mais o que nós tínhamos, né? Nós temos que o fluxo no estator é igual ao fluxo gerado pelo estator mais a contribuição do rotor. Se eu multiplicar o ABCS pela transformada,
eu tenho o QD0, ponto. Este daqui, multiplicado pelo KS, virou QD0. Só que se eu multiplico do lado de cá, eu tenho que multiplicar do lado de lá. E eu vou aplicar também a distributiva, que está aqui aplicada a distributiva. Como eu saio do ABC e vou para o QD0? Bom, tem outra maneira aqui, ó. Eu sei que a transformada inversa vezes o QD0 dá o ABC. Também é válido, né? E isso eu vou fazer tanto no rotor quanto no estator. Tenho que tomar o cuidado que no rotor eu uso uma transformada diferente da transformada do estator. Agora eu faço todas essas contas aqui presentes, tá? Coloco a transformada inversa. Isso, acreditem, dá certo, funciona. Eu fiz na mão e depois, em alguns casos, até deixei um programinha aqui para que vocês possam confirmar, né? Esse KS vezes LS vezes KS na menos 1, né? Se vocês bem... Vamos lembrar de como era a indutância do estator, tá? Vou dar uma olhada. A indutância do estator é essa matriz aqui de cima, né? Esse menos 1/2, tudo isso aqui. Se você fizer KS vezes LS vezes KS menos 1, vai simplificar para isso daqui, ó. A única coisa que eu ainda não mencionei é que esse LM maiúsculo é 3/2 do L mútuo do estator. Tá? Eu só fiz uma substituição de variáveis, só isso, tá? Poderia ter deixado 3/2 de LMS aqui, que é questão de mania para ficar mais pequenininha a matriz. Tá? Então, o fluxo QD0, ele continua aqui, né? Só que eu fiz uma matriz vezes IQD0, vezes esse mesmo IQD0 aqui, mais outra matriz, vezes IQD0R, né? Que eu praticamente não estou enxergando ele ali. Eu vou ter que dar uma diminuída para enxergá-lo. Agora sim, ó, esse IQD0 é o mesmo que esse, e esse é o mesmo que esse. Essa matriz aqui, ó, é a multiplicação desses três. E essa matriz aqui, também, ó, essa aqui de baixo, ó. Esta é a nova indutância do estator. Esta é a nova indutância do estator. E esta daqui é a nova indutância mútua entre rotor e estator. Pô, as duas ficaram diagonais, que beleza! Vejam que antes, isso aqui é antes. E isso aqui é agora. Tá? Vejam como a matriz QD0, ela ficou muito mais fácil. Essa aqui é a indutância do estator. Aqui também, estator. Esta daqui é do rotor. Esta daqui agora também é do rotor. Essa aqui é rotor, estator, rotor, estator, rotor, estator, rotor, estator. Então ficou algo muito mais limpo. Aqui eu coloquei um programinha para encontrar
A mútua. Eu vou fazer esse programinha agora aqui, ó. Vou copiar e colar ele aqui, ó. Eu deixei aqui porque sempre temos os bons curiosos, né? Se alguém quiser executar esse programa, Ctrl+V não está a fim de funcionar. Opa, funcionou. Acho que eu estou muito ansioso. Mandei executar. Aqui eu fiz as transformadas, ó, KS. Né? Daí eu tenho também a transformada do rotor. Indutância mútua entre rotor e estator. A transformada do rotor está aqui, ó. Né? Transformada do estator. Então, transformada do estator. Transformada do rotor. Indutância mútua, no fim eu simplifico tudo. Tá? Ele demora um pouquinho para fazer a simulação, mas vai fazer. Está aqui em cima ainda. Talvez ele esteja fazendo uma outra. Não. Vamos stop e fazer de novo. Vamos abrir o chefe aqui para ver se ele é. A CPU está a todo vapor. Vamos fechar esses caras aqui. E agora vamos abrir o novo. E executar. Uma vez só, não que nem mamute. Pelo jeito não foi. Ah, agora foi. Eu vou deixar ele mostrar a transformada do estator, a transformada do rotor. Isso aí, a transformada do estator, do rotor e a matriz. Aqui ele faz várias, ó, transformada do estator, né? A do rotor, que leva a velocidade ômega menos ômega r, né? Ele gira a diferença da velocidade. E aqui o 3 meios de LMS, né? Que é vezes o N, né? Que é a nossa matriz mútua entre rotor e estator. Vocês lembrem-se, né, que aqui no meio, né, esse LM era 3 meios de LMS. Né, aqui só faltou fazer um vezes um N, né, que eu não coloquei. Resumindo tudo, nós temos que a tensão VABC no estator é igual à queda de tensão na resistência, mais a variação de fluxo no estator. A tensão QD0 é igual à queda de tensão no resistor, porque o resistor em QD0 é igual em ABC, né? O que não é igual é a indutância, né? Que daí eu tenho que aplicar a transformação, né? Não vou nem falar de indutância, aqui eu vou falar do fluxo, né? Eu quero fazer a variação do fluxo, né? ABC. Primeiro,
Veja que essa é a variação do fluxo QD0. Vezes a constante, volta a ser aqui eu fiz uma coisa errada e eu vou ter que dar uma corrigida. QD0S. Então, retornemos, né? A tensão no estator é igual à queda de tensão no estator mais a variação de fluxo magnético no estator. Isso nós já sabemos de cor, no ABC. Agora, a tensão QD0 é igual à queda de tensão na resistência mais a queda de tensão na indutância QD0. Como que eu vou representar a queda de tensão no sistema QD0, né? Eu vou transformar de ABC para QD0. Bom, de ABC para QD0 está aqui. Tá? E esse KS, ele veio quando eu transformei esse ABC para QD0. Porque esse cara aqui, eu fiz KS VABC igual a KS vezes tudo aquilo lá. Vezes tudo aquilo lá. Bom, KS vezes VABC virou VQD0. Do lado de cá ficou o KS que multiplica esse e esse, só que KS vezes RS vezes KS menos 1 vezes IQD0, né, dá o próprio RS. Esse corta com esse. Tá? Essa propriedade existe porque a matriz de resistência é diagonal, só por isso. Agora, esse daqui vai ficar multiplicado por KS por conta desse que eu multipliquei dos dois lados. Né? E aqui vai ter KS na menos 1, porque eu peguei o ABC e transformei para QD0. Júlio, repito isso aí ou tá tranquilo? Tá ok, tá compreendível, vamos dizer assim. Tá compreendido? Tá. Tá tranquilo. Se ele tivesse um pouco confuso. Eu vou limpar um pouco a tela de novo para voltar. Essa parte aqui, eu vou transformar em matrizes mesmo, tá? Então veja que esse RS e QD0 ele tá repetido aqui, né? O produto da derivada vai ficar o quê? Vai ficar a derivada desse vezes esse, mais a derivada desse vezes esse. Que, no final das contas, vai dar tudo isso aqui, ó. Eu posso tentar mostrar um pedacinho, né? Vamos fazer aqui tem espaço, né? Vamos fazer o produto da derivada. Então vai ficar esse primeiro, tem um KS, que multiplica um monte de coisa aqui. Daí vai ficar KS na menos 1, derivado, vezes o lambda QD0. Só vou chamar de lambda, a gente sabe que é QD0. Mais KS na menos 1 vezes lambda derivado. Agora eu posso aplicar a distributiva.
Ks vezes Ks na menos 1 derivado vezes lambda, mais Ks na menos 1 vezes lambda derivado. Esse some com esse, com certeza. Vai dar a matriz de identidade. Né? O lambda derivado é esse aqui, ó. Então, ó, lambda derivado, lambda derivado. Ks vezes Ks na menos 1 vai dar essa matriz aqui. Tá? Essa matrizinha aí é Ks vezes Ks menos 1 derivado. Vezes lambda dQs. Então, nós encontramos uma equação de tensão pro estator. Agora, nós vamos encontrar uma equação de tensão, vou mudar de cor, pro rotor, que segue o mesmo princípio. Tá? Eu tenho VABC, então eu vou multiplicar por KR aqui, né? Vou chamar só de K. K vezes VQD0. Porque K vezes VQD0 vai dar VABC. R. Igual a RR vezes K na menos 1 e QD0 mais K vezes a derivada de um produto. E esse produto vai ser Ks na menos 1 lambda QD0, né? E tudo isso aqui derivado. Eu vou colocar um pontão aqui, ó, para derivar tudo isso ao mesmo tempo. Eu estou derivando o produto. Não é ó, um derivado vezes o outro derivado. É o produto derivado. Tá? Então, aqui, por RR ser diagonal, esse corta com esse, né? Vai ficar esse pedacinho aqui. Né? E agora eu tenho, ó, K do rotor vezes a derivada do produto. E eu já sei que tudo isso aqui vai dar essa matriz aqui também, muito parecida com essa de cima. Só que vejam que no lugar da velocidade, vai a velocidade do fluxo do plano girante, menos a velocidade do rotor, que faz todo sentido do mundo. Tá? Mas a matriz é muito parecida. E eu agora consigo juntar tudo isso em circuitos elétricos. Acabou a complicação. Veja que eu separei VQ, VD e V0 para o estator e para o rotor. Aqui eu tenho a parte da resistência e depois eu tenho a parte da variação de fluxo. Mas eu descobri quanto que é a variação de fluxo. Aqui no slide anterior, eu já descobri quanto que é a variação do fluxo. Tá? Mas, sigamos com o jogo aqui. Vamos pegar o Q. Esse é o fluxo no estator em Q. E essa é a tensão em Q. E eu vou comparar com esse meu circuito aqui, que é o circuito em Q. Eu tenho uma queda de tensão num resistor. Ok, está aqui. Eu tenho, isso aqui vai resultar em volts, ômega vezes o fluxo D. Beleza, ok. Não importa de onde vem o fluxo D por enquanto. Mas a variação do fluxo em Q? Bom, a variação do fluxo em Q, ele é dado por uma bobina. Tá? Eu vou dar uma espiadinha em como é o fluxo em Q para fazer a variação do fluxo no tempo, né?
esse fluxo ele tem duas componentes. Ele tem uma componente que depende só da corrente IQ, então uma indutância que eu vou chamar de indutância própria. Essa indutância aqui. Tá? L, aqui está LS, mas essa é L, é a mesma LLS que está aqui. Mais um fluxo que é oriundo de uma indutância mútua. E esse fluxo QS, ele depende da indutância mútua e das correntes Q do estator e Q do rotor. Então, ó, corrente Q do estator, corrente Q do rotor. O fluxo, eu vou representar o fluxo QS, é esse aqui, ó. Esse é o fluxo QS, que é o fluxo disperso mais o fluxo mútuo. Este para cá é o fluxo Q do rotor. E o único fluxo útil mesmo aqui é esse fluxo que é comum ao rotor e ao estator, né? Vamos à segunda equação. A segunda equação do estator, né? Que é o circuito D. Nós só fizemos o circuito Q e do rotor. Bom, tem a queda de tensão, beleza. Agora, menos ômega QS, aqui é Q. Menos ômega QS. Está aqui, ó. Invertido, menos ômega QS. Mais, vocês não estão vendo, mas tem um pontinho aqui, a variação de fluxo DS. Né? O fluxo DS, o QS nós já tínhamos calculado, né? Então já sabemos de onde ele vem. O fluxo DS, ele é composto por uma indutância própria, está aqui, LLS, mais uma indutância mútua. E a indutância mútua, além de receber o ID do estator, recebe o ID do rotor. Agora vamos à componente zero, que é apenas quando tem desequilíbrio. Tem uma resistência e tem um fluxo, sendo que o fluxo é só devido à indutância de dispersão. Então tem uma resistência e tem um fluxo, acabou. É isso, para o estator. Agora vamos analisar as do rotor. VQR tem a resistência do rotor. Esse linha aqui não tem nada a ver com derivada. Esse linha é quando ela está referida ao estator. É aquela reflexão de impedâncias que a gente faz em transformador também. Tá? Então tem essa resistência, tem essa fonte de tensão que é do fluxo D, tá certinho. Tem a derivada do fluxo em Q. Bom, a derivada do fluxo em Q, o fluxo em Q, não a derivada agora, ele depende de uma indutância própria e de uma indutância mútua, que eu estou vendo aqui a própria, eu estou vendo aqui a mútua, né? E a mútua, né? Veja que nesse circuito passa a mesma corrente aqui e aqui, faz todo o sentido do mundo. Né? E assim eu posso repetir para o D, né? Só lembrando que a polaridade muda no D, né? Tanto no estator quanto no rotor, né? E aqui o circuito da fase zero, né? Fase Q, fase D e fase zero, o eixo D, eixo Q e eixo zero. Meus caros, nós transformamos tudo nesses três circuitos independentes, né? Ou quase independentes. Eu não posso dizer totalmente independente,
porque esse lambda ds aparece no circuito Q, né? E esse lambda QS aparece no circuito D, né? Pode ver que aqui tem QR, DR, né? E esse é o circuito Q e circuito D. Então, eles não são independentes, né? Independente mesmo é só o zero. Mas eu tenho um circuitinho relativamente fácil para o Q, para o D e para o zero. Estamos quase chegando onde nós queremos. Se o meu plano de referência não gira junto com o campo girante, o meu circuito pode ser simplificado. Eu não tenho essas fontes aqui no estator. Aí vem o Bruno, ele vai me perguntar, e se o plano de referência girasse na mesma velocidade do rotor? Aí você mata essas duas fontes, beleza? E se ele girar numa velocidade qualquer? Ah, bom, aí você tem que usar esse circuito completo aqui. Faltou a equação mecânica. A equação mecânica é aquela que rege o torque da máquina e, consequentemente, a rotação. Vejam que aqui eu tenho um circuito de campo, né, que são esses ímãs, e o circuito de armadura, que é essa bobina que está girando. Eu coloquei mais a título de dar uma animada, né, para ver como é parecido com o motor de corrente contínua, o Q e o D. O IQ faz a corrente de campo, o ID faz a corrente de campo, e o IQ é a corrente de armadura. Muito bem, o torque no sistema ABC é dado por esse equacionamento. Eu não vou ficar chateando vocês com cada passo agora, mas é possível comprovar, e aqui está comprovado, que o torque eletromagnético ele é dado em função do número de polos da máquina, em função da corrente Q, da função corrente D e em função da corrente zero, do estator, em função da corrente do rotor, vezes esses 3 meios e essa matriz de indutâncias mútuas. Aqui eu tenho a equação V igual a RI mais aquele ômega vezes o outro lambda, né, mais a variação do fluxo, que era aquelas primeiras equações que nós tínhamos visto. Essa equação aqui, seja do estator ou do rotor, né? Ela está mais clara aqui, ó. Aqui, ó. A tensão do resistor, mais a variação de fluxo, mais o ômega vezes o fluxo. Essas duas partes eu posso colocar juntas, porque o fluxo, ele é definido como indutância vezes a corrente. Tá? Então, eu vou ficar com V igual a RI mais ômega LI, aqui em um modo bem grosseiro e geral, para abstrair um pouco, né? Mais L vezes I ponto. Tá? Tudo que está vezes I eu vou colocar em evidência, então vai ficar R mais ômega LI mais L vezes I ponto. Isso aqui eu chamei de Z, né? Por isso que eu disse que V igual a Z vezes I mais L vezes I ponto. Tá? V igual a Z vezes I mais L vezes I ponto. Agora eu vou isolar esse I ponto. Porque não é difícil. Eu só não posso dividir por L.
L é uma matriz, então eu multiplico pela inversa, ao invés de dividir, né? Eu passo esse para o lado de lá e depois não posso passar o L dividindo, né? Eu faço vezes a matriz inversa, que é o que está apresentado aqui. Essa é a equação elétrica que nós vamos utilizar. Sendo que esse L na menos 1 vezes Z é toda essa matriz, o L na menos 1 é toda essa matriz, e agora nós vamos para aquilo que interessa, que são as simulações. Já estou com tudo aberto, dentro de uma pastinha final. Imagine quanto final não tem. Vou pegar esse aqui com o controle, afinal de contas, o nosso objetivo é controlar esse aqui é o nosso motor. Esses dados eu consigo aqui do próprio MATLAB, eu consigo com o fabricante, existe até um estimador desses valores, eu consigo na internet, não é difícil. A resistência do estator, indutância, né, todos esses dados necessários para montar aquelas matrizes. Eu vou inicialmente só fazer uma simulação, né, só dizendo que eu quero controlar a velocidade desse motor a 1750 RPM, e com uma corrente de campo, como se fosse um motor de corrente contínua de 4 amperes. Ó, o IDS, eu leio o IDS, comparo com 4, e depois eu tenho um controle PI. Um controle PI que vai aumentar a tensão VDS se esse cara estiver muito abaixo de 4. Né? Porque aqui é a entrada de erro. Aqui também eu tenho uma entrada IQ. Essa entrada IQ, ela é a saída de um PID que é atuado, ele é ajustado de acordo com o erro entre a velocidade desejada e a velocidade medida. Aqui eu tenho a velocidade medida, converto para RPM, faço a diferença, tenho erro, atuo sobre a corrente IQ. Comparo com a corrente que eu tenho. Dependendo da diferença, eu aumento VQ. Veja então que eu tenho um controle PI para corrente de campo, para corrente de armadura e para velocidade. É um senhor controle, né? Esse é o motor e aqui são todas as saídas, né? Depois eu tenho uma série de medições para lá que nós vamos ver após a simulação. Primeiro eu vou ver o torque de entrada. Eu coloquei aqui amplitude de 15, período de 20. Vou diminuir um pouquinho esse período, vou colocar esse período de 5 segundos, né, que ele vai entrar e sair carga o tempo todo. E aqui eu vou simular só uns 20 segundos e não 50. Executo. E está executando a simulação. Vou vir para esse laranjinha aqui, que são as partes mecânicas, né? Veja que aqui eu tenho rotação. O primeiro é a rotação. Esse do meio é torque da carga e torque eletromagnético. E esse último é o produto da rotação pelo torque eletromagnético, que dividido por 746 vai me dar a potência em CV. Né? Então, a potência em CV que o eixo está desenvolvendo é 3,6 CV. Era um motor de 4 CV, então a gente até que está dentro. Agora eu vou trazer para cá
a velocidade aqui nós temos o torque de carga e o eletromagnético, e aqui a potência desenvolvida pelo eixo do motor. Vou dar um pequeno zoom em X agora aqui. Perceba que quando entra a carga, né, esse azul é a resposta de torque do motor. Ele tenta acompanhar o torque de entrada de modo a manter a velocidade. Tanto é que ele sempre, aqui entrou carga, cai velocidade. Volta a velocidade. Saiu carga, aumenta a velocidade. Aqui ele meio que se perdeu, Ele não conseguiu, né, ter uma boa resposta de velocidade. Talvez tenhamos que mudar os ganhos dos controladores. Agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou de 5 em 5 segundos estar mudando essa... Na verdade é de 2,5 em 2,5, né? Porque o período é de 5 segundos. Eu vou mudar de 5 em 5 segundos e não de 2,5 em 2,5. Não deu tempo nem dele se recuperar ainda e a gente já está... Aqui, apareceu. Aqui eu tenho a velocidade, né? Fica fácil de ver quando tem entrada ou saída de carga, né? Eu vou simular com um pouquinho de maior precisão. Um vezes 10 dá menos 3, eu fui bem generoso com essa minha precisão, ela está meio baixa. Eu vou colocar aqui 10e na menos 6, que é um passo bem menor. 10e menos 6, está certinho. Claro que ele vai sofrer mais para simular agora com um passo menor. A velocidade que nós queremos que ele fique é 1750. Depois de 3 segundos entra uma carga. Talvez eu forcei um pouco demais, né? Talvez sim. Vamos forçar um pouquinho menos, senão a gente vai deixar simulando durante o intervalo. Então eu só fiz um passo 10 vezes, 1/10, né, do passo anterior. Ele chegou, né? Entrou a carga, caiu a velocidade, agora vai sair a carga daqui a pouquinho, né? Ainda não saiu a carga. Saiu a carga, aí, vai voltar para o 1750. Ah, não era questão, né? Não era questão de mudar a simulação, isso aqui não, Ele caiu para 1.400 RPM, né? Com a saída de carga subiu e depois ele deu uma bobeada fenomenal ali no controlador. Mas aí é questão da gente começar a mudar esses ganhos, né? De repente eu coloco um ganho aqui,
um ganho integral aqui 1 também. Vou colocar 1,5. Mas ele mesmo assim, ele deu essa caída com a saída de carga. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma situação um pouco mais real aqui, que não é ter um torque zero. Esse torque zero, ele pode, né, em teoria, é uma coisa complicada. Eu vou colocar um torque um pouquinho maior do que zero, vou colocar um somador aqui. E vou colocar um torquezinho aqui de 1. Esse aqui de 15, que já é o torque nominal da máquina, né? Isso é uma máquina de 4 CV que eu tenho aí. Vou mandar executar. Coloquei uma situação mais próxima da real aí, porque pelo menos tem o torque de atrito sempre na máquina, atrito e ventilação, que aqui eu não levei em consideração. Entrada de carga. Agora vai ter a saída de carga daqui a pouquinho. Olha como se comportou bonita a saída de carga, hein? Já chegou no 1.700 RPM. Rapidinho. Na 1.750 RPM que a gente queria. Uma coisa que na vida real nem ia acontecer, né? Porque não existe torque zero na vida real. E aqui a potência no eixo, né? Potência no eixo que está variando entre quase 0 e 4 HP, né? Que é a potência da máquina. Bom, até aí tudo bem. E as correntes? Bom, eu tenho aqui as correntes. Eu tenho a legenda, ó, IQS. IQS. IQ é a corrente que gera torque, então não preciso dizer que aqui entra carga e aqui sai carga, aqui entra carga e aqui sai carga. ID é a corrente de campo. Sempre está se mantendo em torno dos 4 amperes, independente da carga. E essa última aqui é I0, que sempre vai ser 0, claro. Eu tinha mudado um ganho aqui e eu vou, agora só para não me esquecer, vou deixar ele em 2 de novo, né? Vamos simular de novo. Vamos dar uma espiadinha de novo nas grandezas mecânicas, é o que eu acho mais interessante, né? Olha aqui, ó, chegou no 1.750, entra a carga, volta para o 1.750, sai carga, tem que voltar para o 1.750. Muito bem. Agora, só tomar o cuidado que o torque da carga que nós estamos medindo, agora ele vai ser medido aqui, né? Eu estava me esquecendo de medir esse mais 1 junto. E como é que você sabe que estava se esquecendo? Bom, é só olhar para o gráfico aqui, ó. O torque da carga não está igual ao torque da máquina. Ele tem que estar igual, e o regime tem que estar igual.
quando a máquina não estiver mais acelerando. Agora eu vou pintar tudo isso aqui, ó, de laranja, porque tudo que é mecânico eu fiz de laranja. Simulo de novo, não porque mudei de cor, mas porque coloquei o TL aqui para mostrar que o torque da carga vai ficar igual ao torque eletromagnético. Sempre que um torque for maior do que o outro, vai ter uma aceleração ou uma desaceleração. Ó. Agora eles estão iguais. Só não vão estar iguais no momento de mudança de carga, que daí é uma pequena aceleração ou desaceleração. Como é esse caso aqui, ó, quando há mudança de carga. Muito bem. Vimos as correntes IQ e D. Vamos dar uma olhadinha nas tensões IQ e D também. Aqui eu tenho as tensões. IQ e D e ABC. Eu tenho em azul VQ, aqui pela legenda eu olho, em amarelo VD e em laranja seria V0, tá? O ideal, né, aqui eu coloquei o I0, né, mas tem que ser V0, né? A sorte é que é equilibrado, né? E o V0 é 0, né? Eu posso colocar esse 0 lá em cima, tá? Ou simplesmente não colocar nada, tá? Uma vez que eu não... Vamos colocar esse 0, já que eu entrei aqui no motor com o 0. Veja que são tensões que estão tentando ser contínuas, elas só não são contínuas por conta da variação da carga. Se a gente não variar a carga, a tensão vai ser contínua. Agora, depois de eu aplicar a transformada ABC, elas viram as transformadas QD0 para ABC, elas viram essas aqui que estão bem alternadinhas, né? Eu vou ter que dar um zoom para enxergá-las. Vou dar um zoom aqui, bem onde eu tenho entrada de carga aqui, ó. Aqui eu tenho entrada de carga, né? O que eu vejo na entrada de carga? Dá uma aumentada, né? E as três tensões são equilibradas, hein? VQ e VD são diferentes, mas as tensões ABC são sempre equilibradas, né? Elas mudam na entrada e na saída de carga, né? Aqui saiu de carga, a tensão caiu. Agora, a corrente é mais interessante ainda de ver. A corrente está aqui embaixo. Eu vou colocar a ABC e a QD0, né? Então, veja que eu tenho a Q, a D e a 0. Quando entra a carga, a Q aumenta. A D tende a ficar sempre a mesma. E aqui também, vou dar um zoom. Vejam, isso aqui são correntes trifásicas, equilibradíssimas. Elas podem ter um transitório aqui na entrada de carga, né? Porque a corrente, obviamente, vai aumentar na entrada de carga. Muito bem. E como é que você fez tudo isso? Bom, tem esse quadrado, debaixo desse quadrado, tem vários outros quadrados. Esses dois são do estator, esses três são do estator, e esses da direita são do rotor. Os verdes são os Qs, os vermelhos os Ds, e o magenta são os zeros. Os outros quadrados, aqui eu tenho um quadrado da parte mecânica, e aqui eu tenho um quadrado da estimação da velocidade com que o meu fluxo gira. Vamos analisar cada um. Mas depois do intervalo.
Vou voltar para o motor. Está aqui o nosso motor. Esse é o nosso motor, essa coisa verde aí, né? Esse retângulo verde. Dentro dele, né? Se eu clico, aparece aqui, ó, as entradas, né, de 1 a 7. Essas entradas, elas são VQ, VD, V0, né? E as tensões do rotor nós colocamos todas em 0 lá também, porque é o rotor de gaiola curto-circuitado. A entrada de torque, né? E depois tem as saídas, né? As saídas são IQ, ID e 0 do estator, né? Do rotor nós não colocamos, não. Poderíamos ter colocado. A velocidade elétrica do rotor, que ela é como se o motor tivesse 2 polos, tá? Existe a velocidade elétrica e a velocidade mecânica. O torque induzido, a velocidade do plano girante e a velocidade mecânica do rotor. Claro que isso aqui é só um esquemático, né? Bem abstraído, né? Entrada e saída. E aqui é o ID de referência que nós colocamos lá também. Eu poderia colocar aqui como aqui embaixo, né? Aqui posso colocar em qualquer lugar, né? Aqui é o 8º. Que o ID de referência, de fato, é o último que aparece, é o 8º, né? Eu coloquei de 4, a referência 4. Bom, e depois as saídas. Se eu voltar para cá, as saídas são todos os que estão aqui. Entro no bloco de novo. Agora eu vou entrar dentro do bloco da matriz do estator. Tá? Agora isso tudo está muito pequenininho. Eu vou dar um zoom aqui em cima. Aqui eu tenho o IQS. Escrevi IQS alto porque é uma saída, né? O IQS é a integral do IQS linha, né? Bom, por que você fez assim? Bom, eu vou voltar lá para o PowerPoint e vocês vão lembrar aqui, ó, que eu isolei o I'. Para eu ter o I, eu tenho que fazer a integral do I'. Né? E o I', era essa matriz aqui vezes Z. Essa matriz aqui vezes I. Né? Vou começar. Mais L na menos 1 vezes V. Talvez eu comece com essa aqui que é mais fácil. L na menos 1 vezes V. Então, L na menos 1 é esse cara aqui, ó. LM mais LLR sobre um denominador. Vezes o IQS. Vamos lá ver. Vezes o VQS, não o IQS. Então, VQS vezes LM mais LLR sobre o denominador. Daí ele vai somar com o VQR e a mútua. Vamos ver se isso é verdade? Ele vai somar, olha aqui, ó. Esse, ó, então aqui, ó, é V, vou escrever aqui em cima. O primeiro é vezes VQ, S, VDS. Vou tirar esse negócio daqui. Daqui a pouco ele saiu. V0S. Agora, esse aqui é V vezes VQR, vezes VQS, vezes V0S. E aqui vai ser vezes o torque, vezes o torque da carga. Então, sempre assim, ó, VQS, né? VQS, VDS, né? Vamos pegar o segundo, né? No segundo, aqui nós já pegamos todos o do L na menos 1. Acho que vamos continuar no Q, tá? Pegamos esses dois, agora nós vamos pegar dessa matriz aqui, que é vezes o I, tá? Vai ser, aqui vai ser vezes o IQS, I DS, I0S, IQR, IDR e I0R.
Tranquilão. Vamos manter isso aqui. Manter. Agora, lembre-se desse negócio sobre o denominador, né? No IDS, o negocião sobre o denominador. Tá? No IDS é o negocião sobre o denominador. Então, no IDS é um negocião sobre o denominador. Tá? E o IDS, ele vai ser multiplicado por um monte de coisa que eu estou chamando de um negocião, né, sobre o denominador. Tá? O IQS é sobre o RS, RM mais LLR. Vamos ver se isso está certo. Olha ali, ó, RS, LM mais LLR, né? Outra vez o negocião, onde nesse negocião tem até a velocidade do rotor, tem a velocidade do plano de referência, que é esse ômega QD0, né? É tudo... Né? O IDS multiplica vezes esse negocião, vezes a velocidade elétrica do rotor, né? Mais a velocidade do plano de referência, né? Soma esses dois e multiplica por IDS. Tá? Então, soma ômega com ômega R multiplicado por alguma coisa e isso multiplica por IDS. Vamos ver se isso é verdade. Tá? Então, cadê o ômega solito vezes o IDS? Eu acho que isso aqui vai dar para simplificar. E não está simplificado. LM ao quadrado ômega R mais LM, LLR ômega mais LM, LS ômega mais LR, LS ômega QD0. Vamos voltar para lá, LM ao quadrado. Vamos ver se tem um LM ao quadrado. Aqui, ó, esse aqui mesmo. LM ao quadrado. Né? Mas aqui virou tudo LM ao quadrado. E o resto sumiu. É porque vai dar para simplificar tudo isso aqui, ó. Esses ômega aqui, ó, QD0, dá para colocar todos eles em evidência e eles vão poder cortar exatamente com essa soma aqui, ó. Olha só, tem 3 ômega QD0, né, que eu vou colocar em evidência e corta tudo com isso aqui. Daí vai ficar o ômega sozinho, né, que é o caso aqui, ó, do ômega sozinho que entra e que multiplica o IDS. É esse ponto mesmo. Então, vamos... E assim nós poderíamos ir de um em um, né? Podemos pegar o IQR. Vamos pegar mais um. Né? O IQR. Né? Nós estamos fazendo essa linha, né? E o IQR está aqui. É LM, LR, sobre tudo isso aqui e negativo. Olha aqui, ó. Sobre tudo isso aqui que eu falei, e negativo. Né? Eu fiz negativo ali porque aqui em cima eu somei tudo. Né? E saiu o IQS. E o que eu fiz para o eixo Q, que é a primeira linha da matriz, agora aqui eu faço para a segunda linha da matriz. Algo muito parecido. E aqui para a terceira linha da matriz. Isso é bem fácil, né? Dá para olhar, dá para ver lá, né? Por exemplo, lá da matriz V é 1 sobre LLS. Vamos dar uma espiadinha. Na matriz V, né? 1 sobre LLS, o resto é 0. E na outra matriz, na matriz que multiplica o I, né? Só tem esse RS sobre LLS.
Só tem esse RS sobre LLS. Daí eu faço um menos o outro, né? Vocês se lembram da equação geral? Que era este daqui, ó, negativo, né? Um menos o outro. Foi o que a gente fez. Um menos o outro. Daí eu tenho o I0 S'. Eu integro, esse aqui é o integrador, e tenho I0 de saída. Todas essas contas eu faço para o estator. Eu poderia ter colocado um quadrado aqui, ó. Estator, depois outro quadrado aqui, rotor, depois outro quadrado aqui, eletromecânico, né? Por que eletromecânico? Porque aqui é o torque e a rotação. E a equação do torque e da rotação, nós também temos ela. Eu posso até enxergar ela aqui, ó. É IQS vezes IDR menos IDS vezes IQR vezes 3 dividido por 4 vezes o número de polos vezes a indutância mútua. Aqui, vou levar isso um pouquinho mais para o lado de lá. Você pode vir mais para cá, você pode vir mais para cá. Aqui eu tenho o torque eletromagnético. Torque nem precisava levar mais para lá. Sabe por quê? Porque esse cara eu poderia escrever ele aqui também, ó. Esse é o torque eletromagnético. Vou deixar sem acento por juízo. É o torque desenvolvido pelo motor. O torque desenvolvido pelo motor menos o torque da carga é o torque de aceleração. Como força é igual a massa vezes aceleração, eu consigo saber que o torque dividido pela massa, né, ou pela inércia, ele vai me dar a aceleração. Fazendo a integral, aqui eu tenho a velocidade. Eu vou fazer esse trechinho aqui que eu acho que ele não ficou bem claro. A gente vai invocar aqui até o que aprendeu lá em Física 1. O professor relaxado aqui que não apaga o quadro. Vou pegar esse cara. Falar com o Everson. Força igual a massa vezes aceleração. Torque igual ao momento de inércia vezes aceleração angular. Torque é igual ao momento de inércia vezes a derivada da velocidade no tempo. Velocidade, a derivada da velocidade no tempo é igual ao torque dividido pelo momento de inércia. Lembro que aqui era força resultante, aqui é torque resultante, aqui torque resultante, aqui é torque resultante. Torque resultante é o torque do motor menos o torque da carga. Exatamente o que a gente tem aqui, o torque do motor menos o torque da carga, o torque da aceleração, dividido por J. Aqui eu tenho a aceleração, que é a derivada da velocidade. Integro a aceleração, tenho a velocidade. Ficou relativamente tranquilo de entender. E esse último bloquinho aqui, em cada bloco eu escrevi o que é, tá? Aqui é o estimador da velocidade de referência, com que gira o nosso plano de referência. Então nós temos que entrar com a velocidade elétrica do motor,
né, que é só pegar a velocidade do eixo e multiplicar pelo número de pares de polos. Eu tenho que entrar com o IQ, que é aquela corrente que gera torque, e eu tenho que entrar, né, com o meu ID de referência, que é a minha corrente de campo, né, aquela corrente de campo que eu quero que seja fixa. E aqui sai a velocidade do plano girante. Está meio apagadinho, mas é fácil de... Eu posso mudar essa cor? Né? Ficou muito apagado isso aqui. Vou botar outra cor. Em homenagem à Esperança Verde. Então, eu encontro a velocidade do plano girante fazendo essa corrente de referência vezes a indutância completa do estator, né, de dispersão mais a múltipla. Eu vou dividir ela por IQ vezes a resistência e somar com essa velocidade. Isso aqui, ó, é o escorregamento, tá? Isso aqui é o escorregamento. Porque a velocidade do rotor mais o escorregamento dá a velocidade. Então, eu poderia fazer o seguinte aqui, ó, eu posso... Vamos criar um subsistema aqui, ó. Esse aqui é o estimador do escorregamento. Escorregamento. Tá. E para não deixar esse 1, 2 aí, que é a coisa mais feia do mundo, né, eu vou escrever lá dentro IQS e IDS de referência. Então, agora, aqui eu vou escrever IQS, IDS de referência. E aqui fora, ômega. Olha, agora eles já apareceram aqui. E por que isso é bom? Porque se eu quiser reaproveitar o bloco, eu vou saber o que significa cada coisa, né? Senão eu não vou saber o que significa, fica muito ruim. Vou pintar tudo de verde, esperança de novo, aqui dentro. E lá dentro também, eu vou pintar, já que está verde esperança, continua verde esperança. Ou aqui dentro, por ser escorregamento, talvez uma outra cor, verde escuro, pronto. Bom, vimos todo, aqui eu já saí de novo, né? Vimos todo o motor, todinho, né? Agora, vamos simulá-lo novamente, né? Só entendendo todo antes, né? Eu coloquei uma carga variável, eu coloquei uma corrente de campo de 4 amperes, né? A corrente nominal desse motor, ela é de 4,5 amperes, parece bastante grande, né? Mas aqui é a corrente de pico. Então, na verdade, a corrente de campo é 4,5 vezes a corrente nominal é 4,5 vezes a raiz de 2. Eu posso reduzir essa corrente, nós já vamos reduzir. Tá? Então, eu tenho o set point da corrente de campo e o set point da velocidade. Né? Esse controle PID vai ajustar a tensão VD para que a corrente ID seja igual a 4. Esse controlador PID vai ajustar a tensão VQ para a corrente IQ seja o que esse outro controlador está mandando ser, né, que vai ser baseado na diferença entre a rotação e a rotação que está sendo medida. Vamos executar para ver se a gente não fez nada de errado naquele subsistema. Está simulando, então a gente não fez nada de errado. Eu vou dar uma olhada aqui na potência mecânica,
Eu calculei aqui a potência mecânica a partir do QD0, a potência elétrica, né? Não a potência mecânica, a potência elétrica em HP, e eu vou comparar com a potência mecânica, que tem que ser um pouquinho menor. Afinal de contas, o meu motor não tem um rendimento, não fiz um motor com rendimento 100%. Aqui eu tenho a potência ativa em HP, né, e aqui a potência reativa em VAR. Tá? Eu estou interessado na ativa agora, vou dar uma espiada em quantos HP ela é. Eu dividi os watts por 746, né? Então, ela aqui, ela está em torno de 4.4, 4.39, 4.4, o zoom foi enorme, 4.4. Eu vou dar uma olhada agora na potência do eixo, né? Que eu fiz multiplicando a rotação pelo torque eletromagnético. Depois eu dividi por 746 para ter em HP. É essa última aqui. Vou dar um zoom extent, né? Agora, só esse pedacinho aqui. Bom, ela deu um pouquinho abaixo de 4, o que faz sentido. O motor não pode ter rendimento 100% e nem acima de 100%. Bom, o torque que a gente colocou, ele varia entre 16 e menos 16. A velocidade do plano girante é de quase 60 Hz. Tá? Eu estou trabalhando com esse motor até um pouco acima da nominal, na verdade. Eu deveria ter colocado esse torque. Bom, mas eu coloquei 1750 aqui, né? Coloquei 1750. Não, uma 1750 do rotor, tá certinho. Vou baixar um pouquinho esse torque aqui, porque esse motor, ele é de 4 HP, e a maioria deles são de 1750 RPM. Então, vou escrever aqui 4 HP, dividido por 1750 RPM. Ele já converte com unidade e tudo, né? Então, dá 16 Nm de torque. Então, ele está ok, é isso aí mesmo. Então, 15 mais 1 dá 16. Está certinho. Talvez só ele seja de uma rotação um pouco maior. Tá? Então, seria a questão de colocar aqui 1770. Só por curiosidade, vou simular aqui também, para ver se o plano girante chega nos 60. Se o cara é bem chato, ele vai lá e bota um PID no plano girante. Quanto que tá dando? Ó, já aumentou. Ó. Agora é com carga, sem carga. E nós conseguimos enxergar aqui, claro que aqui a corrente, né? E Q, ID e 0, eu cruzei elas, porque o meu conversor é DQ0 e não QD0 aqui no MATLAB, né? Daí eu só fiz uma inversãozinha ali. E agora eu vejo as correntes IQ, ID e 0 e a trifásica, né? Vamos pegar a trifásica aqui, ó, equilibradíssima. Agora eu vou apenas colocar o torque e não vou tirar mais, tá? Então, o período aqui eu vou colocar de uns 50 segundos. A partir dos 3 segundos ele vai entrar com esse torque nominal. E eu vou mudar essa corrente aqui para alguns valores. E o trabalho que eu vou dar para vocês vai ser colocar vários valores de corrente de campo e chegar a alguma conclusão. Né? Olha, isso aqui é parecido com motor de corrente contínua, por isso, por isso, por isso. Ou é parecido, mas nem tanto. Né? Alguma coisa aqui não está respondendo como eu esperava. Pode ser erro meu, como pode ser erro meu, digo, se eu fosse vocês respondendo, né?
como pode ser que de fato seja isso, se eu não tenho certeza do que eu estou falando. Aqui entrou a carga. Né? Quando entra a carga, né, o IQ já dá um salto. Né? Antes ele só tinha o IQ para atrito e ventilação, pegou e deu um salto. Veja que, apesar de eu ter IQ e ID diferentes, as três fases são equilibradíssimas. Né? IQ e ID são diferentes, mas as três fases são equilibradas. Chamo a atenção de vocês para o seguinte. Vamos olhar para o valor de IQ e ID. Eu devo ter isso num display aqui, ó. Eu vou anotar aqui numa folha, vocês anotem aí também. Tá? Então, o ID deu 4, ali ele está invertido. Então, 4, 8.571 e 0, que é o I0. Isso para a primeira simulação quando o ID é 4, né? Porque a gente forçou que ele fosse 4, claro, ele ia ser 4. Agora eu vou forçar esse ID a ser 2. Será que ele vai dar conta da carga nominal com um campo tão baixo? É uma pergunta. Bom, para ver se ele vai dar conta, eu vou olhar aqui para o torque. Torque para rotação. Olha, ele chegou na rotação que a gente mandou ele chegar. Então, eu chego à conclusão que ele com 2 amperes de campo deu conta do recado. Caiu a rotação e voltou para os 1770 que a gente colocou. O torque acompanhou numa boa, né? E a potência também, ó, 4 HP. Beleza, deu os 4 HP, potência mecânica, um pouquinho menos. E a corrente, olha ali, ó, 2, só que aumentou um montão a outra, ó, 17.14 e 0. Eu tenho que verificar como isso ficou em termos de rendimento, né? Qual que é a potência? Putz, parece que o rendimento caiu, porque lá deu 4 HP e aqui deu quase 6. Então o rendimento caiu com essa mudança, com essa redução da corrente de campo. Eu vou colocar uma corrente de campo maior do que 4. Quem sabe eu coloco ela 6 agora. Baixei 2, agora aumento 2. Imagino que tem tudo para dar conta agora, com mais corrente de campo ainda. Esse motor há de ter mais força. Né? E, de fato, ele teve força para responder. Né? E a rotação é de 1770. Agora eu vou dar uma espiadinha lá nas correntes IQ, ID e I0. Bom, está o 6, ao invés de 2 está 6, ao invés de 17 está 5.714, e quando era 4 amperes ali tinha 8, ó. Quando tinha 4 amperes aqui era 8, quando tinha 2, aqui deu 17, agora que tem 6, aqui deu mais ou menos 6. Bom, vamos ver, a potência mecânica é a mesma de saída, porque ela depende da carga, né? Ela independe da... Né? Tá aqui a potência mecânica de saída. E a potência mecânica de entrada. Ó, então, eu não anotei as outras vezes, agora eu vou anotar. Nesse caso, a potência mecânica deu de... Dá um zoom, que talvez vocês não estejam vendo. Ah, não é possível. 4.3. 4.3 HP. Agora eu vou simular com 2 amperes.
Porque a carga não mudou, então a carga continua com a mesma potência. 2 amperes de corrente de campo. Veja, isso é o controle vetorial. Tá? Nós estamos separando em campo e armadura. Quem está fazendo o controle vetorial são esses controladores PI. Vamos lá ver a potência. Com 2 amperes de corrente de campo. Deu 5,67. Para os mesmos HP de saída. Ó. Antes deu 4,3. Não dava bem 4 HP na saída. Antes dava 4,3 na entrada, 5,67. E agora vamos ver com 4 amperes, que é a primeira corrente que a gente propôs colocar aqui. Ele fica um pouco lento enquanto está simulando, mas vai. Quatro ponto quatro. 4,4. A melhor situação foi aquela com 6 amperes de corrente de campo. Foi com a maior corrente de campo. Bom, mas isso para carga nominal. Para cargas menores que a nominal, eu não faço ideia. Bom, eu vou propor para vocês o seguinte: para essa máquina, nós vamos escolher 3 situações e 3 correntes de campo, e para 3 situações de carga. Então, para as correntes, primeiro eu vou colocar carga. Carga nominal. Vou colocar aqui 100% da carga nominal. Aí a gente vai fazer para a corrente 2, 4 e 6. Depois, para 75, 50 e 25. E também para o motor a vazio. Vocês entenderam a tabela que eu quero. 50. Dá uma diminuída nisso aqui. Então, vamos fazer para 100%, 75, 50, 25 e sem carga nenhuma. Para as correntes de campo 2, 4 e 6. Para esse último, a gente até poderia colocar correntes de campo menor, né? Vamos colocar a corrente de campo de 0,5 amperes. 1 ampere e 6 amperes, tá bom. Aqui eu estou chutando, né? Um chute calculado, obviamente, que eu posso ter correntes de campo bem pequenas, né, quando o motor tiver sem carga. Tá? Esse motor ele é de 4 HP, já vamos calcular uma corrente aproximada dele, tá? Então vou pegar a potência, eu vou dividir por mais ou menos 0, vou dizer que o fator de potência dele é 0,8. Então, vou dividir isso aqui por 0,8.
O rendimento é 0,9. Estimei a potência de entrada dele. Agora, eu vou dividir isso aqui por raiz de 3 vezes 380. Eu teria que ter escrito volts aqui. Então, a corrente do motor é de 6 amperes, mas a corrente é RMS. Tudo isso aí eu vou multiplicar por raiz de 2 ainda, para ter a corrente de pico. Então, a corrente nominal do motor é de 9 amperes. A gente está trabalhando bem aí com até 6, né? Poderia até colocar 8, né? Mas vocês podem mudar esses valores ou colocarem um valor a mais, se acharem adequado. Mas é esse o trabalho que eu vou colocar lá no Teams para ser feito. Eu vou colocar esse arquivo para download, né? E vocês vão preencher essa tabelinha ali. Eu vou terminar essa tabela. Bom, não preciso. Essa tabela eu não vou fazer. Vou deixar por conta, tá? E o que precisa vir nessa tabela? Acho que eu vou ter que fazer, né? O rendimento para cada uma dessas situações. Então, eu quero saber o rendimento, né? Bom, aqui vai... Isso aqui é uma tabela de rendimento, né? Então, rendimento, 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 rendimento. Por que não o rendimento e o fator de deslocamento, né? Que é a mesma coisa que o fator de potência na ausência de harmônicos, né? O que é o fator de deslocamento? Você tem o P e tem o Q, é tranquilo, né? Tem a potência ativa e a reativa, você acha o fator de deslocamento, que é o cosseno do ângulo. Júlio, Agnaldo, Ulisses, Bruno, Matheus, tranquilo? Tranquilo não? Entenderam o que eu vou passar esse arquivo para vocês. Okay. Graças a Deus, professor. Sim, não, o objetivo não é que vocês façam. Tanto é que eu fiquei com dó de vocês e não pedi para vocês organizar. Eu disse, vou só eu organizar e já tá bom. Não faz sentido ficar organizando isso aí. Eu pedi para organizar, eu ia negociar para janeiro, mais ou menos, janeiro, fevereiro. Foi tempo. Pode ter certeza que foi tempo. Não, mas bem legal, bem bacana.